Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus é bom o tempo todo. Crê em Deus, confia em Deus. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Olha eu aqui no monte, no vale. Deus, Ele abençoa tanto no monte, em cima, quanto no vale, embaixo. Deus é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Confia em Deus. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, acesa 7 vezes mais. Creia de todo o teu coração, Ele é Deus. Ele é o poderoso Deus de Israel. Louvado seja Deus. Grandioso e majestoso e soberano é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, dos planetas. Louvado seja o Senhor. Eu vou orar e logo em seguida vou trazer a mensagem que Deus pôs no meu coração. Uma mensagem conhecida, uma mensagem abençoada, e o Espírito Santo vai falar ao nosso coração por intermédio desta mensagem, desta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Principalmente você que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Eu oro a Deus em favor dessa pessoa. Você que está deixando o comentário, o like, você que está dando engajamento nas postagens, nas mensagens, nas palavras que Deus tem me dado. Tenho pregado, tenho gravado e tenho postado aí. Você que tem ajudado, ativado o sininho para receber as notificações, as atualizações desse canal. Você que tem compartilhado, seja abençoado, seja abençoada. Estou orando em favor da tua vida. Deus, Ele vai fazer justiça a teu favor. Porque Deus vai ver você em favor da palavra dEle, em favor do reino dos céus. Porque esse canal é em favor da palavra de Deus, em favor do reino dos céus, em favor da salvação, da vida eterna. Louvado seja Deus. Como você está vendo aqui, ó, estou no monte, no vale. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração na oração, creia na palavra que vai ser ministrada. Pai maravilhoso, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Senhor, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Prepara o nosso coração para ouvir a oração e para ouvir a Tua palavra. E toma posse, executar a Tua palavra, Pai. Conseguir amar a mim mesmo, a essa pessoa mesma. Ela se amar e amar o próximo. E assim nós vamos estar amando o Senhor, Pai. Louvado seja Deus, nos capacita. O Senhor é Deus poderoso. O Senhor é justo, é fiel, é verdadeiro. Louvado seja o Teu santo nome. Seja a Tua mão estendida, Tua poderosa e gloriosa mão estendida para cada pessoa que está ouvindo esta oração. Cada pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe poderosamente, Pai. Frustra os planos de Satanás, do inimigo, do adversário, dos aborrecedores de Israel. Frustra os planos, os projetos. Em o nome do Senhor Jesus, faz cair por terra. Mas os projetos do homem de Deus, da mulher de Deus, desse homem e dessa mulher, que tem crido na Tua palavra, seja estabelecido no Senhor. Abençoado, sonhos realizados, desejos concretizados, que Teu nome glorificado. Faz milagres, faz maravilhas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe o Teu milagre, recebe a Tua vitória, recebe o que você precisa e necessita da parte de Deus, diretamente daqui do Vale do Monte. Em o nome do Senhor Jesus, recebe a vitória, recebe o teu milagre em nome do Senhor Jesus. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a tua vida. Eu creio que seja ligado na terra e no céu. A tua vitória, o teu milagre, aquilo que você precisa, que só você e Deus sabe. Só Deus e você sabe. Amém? Graças a Deus. Eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, da justiça de Deus a meu favor. Louvado seja o Senhor. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Essa palavra é bastante conhecida. Deus, Ele ordenou Samuel ungir Saul como rei de Israel. A pedido do povo, Deus atendeu o pedido do povo.
Deus é humilde. Deus, ele é tão poderoso, tão grandioso, majestoso. E Deus é simples. Deus, ele dá ouvido aos pequenininhos. Deus dá ouvido aos homens na terra. E ele dá até satisfação aos homens e às mulheres na terra. Deus, ele é maravilhoso. Deus é um bom exemplo a ser seguido. Creia de todo o teu coração. Pelo Espírito eu falo essas palavras, porque Deus é Deus. Não há ninguém igual ao nosso Deus, semelhante ao nosso Deus. Só Ele é. Mas o amor dele vai nos aperfeiçoando a cada dia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acompanha comigo esta mensagem. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Ele ungiu Saul como rei de Israel. Deu a ordem para Samuel ungir. Foi ungido. O coração de Saul foi mudado ali, depois daquela unção. Observa bem, o coração dele foi mudado, depois daquela unção. E ele se tornou rei de Israel. Foi conhecido como rei de Israel. Diante de Deus e diante dos homens. Só que ele desobedeceu, como está escrito, e ele aborreceu a Deus. E Deus arrependeu de ter ungido Saul como rei de Israel. E Deus já tinha o seu escolhido. E Deus, ele falou para Samuel ir à casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria rei de Israel, escolhido de Deus. Louvado seja o Todo-Poderoso Deus. Observa bem a palavra de Deus, está escrito. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que maravilha! O homem vê o exterior, fora, a aparência. Deus vê o coração dentro do homem, dentro da mulher. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, e ali naquele lugar, certamente na sala, Samuel ali assentado, juntamente com Jessé, Jessé ordenou passar o primeiro filho. O primeiro filho de Jessé encheu os olhos do profeta Samuel, homem de Deus, profeta da época. Quando ele olhou para Eliabe, ele disse com ele mesmo: certamente está perante o Senhor, o ungido do Senhor. Em outras palavras, aí está quem o Senhor escolheu. Por causa da aparência, por causa da altura, a beleza que os olhos dos homens veem. Mas Deus não vai por aí, Deus vai pelo coração. Ele vai pelo meu e pelo teu coração, eu tenho falado isso. Nós não podemos ir pelo nosso próprio coração, mas Deus, ele vai pelo meu e pelo teu coração. O meu e o teu coração tem que ser aplicado na palavra de Deus, disposto a fazer a vontade de Deus. Ninguém engana Deus. Coração é o quê? Coração é pensamento, é desejo, é vontade, é querer. Está na cabeça. Deus, ele sonda e esquadrinha o coração e os pensamentos do homem e da mulher, para ver se de fato é dele por completo. Então, deixa o teu coração ser aplicado na palavra de Deus, porque Deus, ele não está preocupado com o exterior, fora do homem e da mulher, não. A intenção de Deus é de ver um coração contrito, compungido, arrependido, voltado totalmente para Deus, coração que confia em Deus, crê em Deus. O desejo de Deus é esse. E quando Samuel viu aquele homem entrando, logo ele pensou com ele mesmo ali: aí está o ungido do Senhor. Só que Deus falou para Samuel para não atentar para a aparência nem para a altura, porque aquele dali
Deus já tinha rejeitado. Não é esse não, Samuel. Não vai ungir ele não, porque isso aí eu já rejeitei. Imagina. Esse aí já foi colocado ali de canto. Só que essas pessoas que não foi escolhida por Deus para ser o que Deus quer, essas pessoas elas não são abandonadas. Deus ele cuida dessas pessoas e Deus abençoa essas pessoas também. Mas tem aqueles que são escolhidos de Deus e escolhida de Deus. É diferente. São diferentes. O escolhido de Deus era diferente daquele primeiro filho de Jessé. Como está escrito aí, Eliabe. E Deus orientou Samuel, o profeta Samuel. E o profeta Samuel logo ficou na dele, se colocou no seu devido lugar. E ali, Jessé, no versículo 8, fez passar o segundo. Ó. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor, o segundo. O terceiro, versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar. Porém, Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor, o terceiro. Quando Samuel falou para Jessé, que estava ali para ungir um dos seus filhos, rei de Israel, Jessé lhe classificou ali aquele primeiro como rei. Esse aqui vai ser rei. Agora imagina a cabeça dele como ficou. Se esse aí não foi, quanto mais isso aqui. Aí passou o segundo, também não, Abinadab. Aí o terceiro, Samar, também não. Um pouco isso. Na mente de Jessé, tinha 7 filhos. Mas ele pensava com ele que seria o primeiro. Só que Deus o rejeitou. Passou o segundo, o terceiro, também Deus não escolheu esses. Imagina, no versículo 10 está escrito: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes 7 filhos que estavam na mente de Jessé, que ele considerava que fazia parte dos banquetes, das festas. Mas ele não tinha 7 filhos, ele tinha 8. Mas não eram os 8 que participavam dos banquetes, das festas, do sacrifício como este. Tinha um que era desprezado e rejeitado, que você sabe. Não fica preocupado com essas coisas, não. Se preocupa só em ter o coração aplicado na palavra de Deus. Ter o coração aplicado em Deus, no reino dos céus. Coração obediente a Deus. Se preocupa com isso. Que o meu coração, que o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, o meu querer seja o querer de Deus, seja a vontade de Deus, seja em amar a Deus acima de todas as coisas, em amar o meu próximo, em fazer o bem, em buscar o reino dos céus, a justiça do céu, em fazer a vontade daquele que é criador, que é poderoso. Porque aquele que estava no campo estava preocupado com isto. Ele estava se preocupado com isso. Ele pensava assim, em fazer o bem, mas não passava na cabeça dele de ser rei de Israel. Não, ele estava ali fazendo o trabalho do qual o pai designou. Observa bem. Se o profeta Samuel não fizesse essa pergunta, olha só, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Observa bem isso. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Ninguém vai tomar o teu lugar, ninguém vai tomar a tua cadeira. Fique em paz. Aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Quando Jessé ouviu essa pergunta do profeta Samuel, o que passou na cabeça dele?
Se não foi esse primeiro e esses 7 que passaram, quanto mais aquele moço lá. Aquele lá que só serve para estar no campo, cuidando daquele rebanho, daquelas ovelhas. Como que vai ser rei de Israel? Um jovenzinho daquele. Imagina o que passou na cabeça de Jessé. Samuel não imaginou que seria aquele lá. E na cabeça também de Samuel passou, acabou os filhos dele. Não tem mais, não estou entendendo. Imagina. Só que Jessé falou que faltava o mais moço, estava cuidando das ovelhas. Estava no campo. E Deus estava olhando para aquele moço. Aquele mais moço, aquele jovem. Observa bem a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. E o profeta de Deus estava na casa do pai. E deu uma ordem para chamar o escolhido do Senhor. E que ninguém sentava à mesa enquanto ele não chegasse. Em outras palavras, ouve com atenção, creia de todo o teu coração. No versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Levanta-te. Ou seja, ele estava sentado, Samuel. E de repente foram buscar aquele moço, aquele jovem. Aí trouxe. A Bíblia está dizendo que fê-lo ele entrar, forçou ele, porque ele não queria entrar. Porque ele era rejeitado ali naquela casa, no meio dos deles, da família dele. E fê-lo ele entrar. E quando ele entrou, Deus bradou no coração de Samuel, levanta-te e unge, porque é este. Imagina, a Bíblia diz que Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Ah, mas Deus não vai por aí. Mas Deus não estava olhando para isso. Deus estava olhando para o coração daquele jovem. Deus estava olhando para o coração daquele moço, daquele jovem. Ele olha para o coração. Mas ele tinha belos olhos. Ele era ruivo. Ele tinha boa aparência. Mas Deus não estava olhando para isso, não. Ouve com atenção. Se a pessoa tem ou não tem belos olhos, se a pessoa é ruiva ou não é, se a pessoa tem boa aparência ou não tem, Deus não quer saber disso não. Deus quer saber do coração dentro de cada um de nós. Ele quer saber da forma como eu penso, como você pensa, o que eu falo, o que eu faço. É o que está no meu e no teu coração. E Deus se agrada disso. O que aquele moço estava fazendo, estava dando prazer a Deus. Ouve com atenção. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai, Deus estava olhando do céu para aquele jovem. Não fica preocupado não com status não, com posição não, com beleza não, com isso, com aquilo não. Se preocupa com o teu coração, prepara o teu coração para Deus. A Bíblia diz que Deus forma o coração do homem, tanto homem quanto mulher. Mas Deus, ele formou o meu e o teu coração. Agora nós temos que voltar o nosso coração para a palavra de Deus. Peça a Deus, no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. E tenha um coração firmado na palavra, firmado em Deus. Isso vai dar prazer a Deus. Creia de todo o teu coração. E aquele moço ali, entrando ali naquela sala, naquele lugar, forçado por aqueles que o buscou, Deus bradou no coração do profeta Samuel e falou, levanta-te e unge. O que é isto aí? Imagina. Eita Deus poderoso, louvado seja Deus. E observa o que aconteceu, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eita Deus poderoso! Samuel ouviu a voz de Deus, levantou, tomou o chifre do azeite e derramou sobre a cabeça daquele moço, daquele jovem, na frente dos seus irmãos. Ungido
como rei de Israel. Imagina o pai dele vendo, os irmãos dele vendo, aquele pessoal que estava ali, os anciãos. Imagina. E aquele jovenzinho ali recebendo aquele óleo sobre a cabeça. E o Espírito do Senhor se apossando dele. O coração daquele jovem, de Davi, não foi mudado, não. Porque o coração dele já era segundo o coração de Deus. Diferente do coração de Saul, que foi ungido como rei de Israel. O coração dele foi mudado. Mas o coração de Davi já era coração segundo o coração do Senhor. É diferente, é totalmente diferente. De uma pessoa que já é, de uma pessoa que vai ser mudada. Então que você seja o escolhido de Deus. Coração segundo o coração de Deus. O Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Davi recebeu ali uma força, um poder muito grande. E quando ele voltou para cuidar das ovelhas, ele sendo ungido como rei de Israel, veio um urso para tomar ali um dos cordeirinhos do pai, das ovelhinhas, e um leão. E ele matou tanto o urso quanto o leão, por causa do Espírito de Deus que estava na vida dele. O poder do Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O rei Davi, o rei de Israel, recebeu a unção de rei e foi cuidar das ovelhas do pai. Continuou no mato, continuou no campo, continuou ali no meio das ovelhas, cuidando delas, sendo o rei de Israel. Davi, enquanto ele cuidava do rebanho do pai, das ovelhas, ele estava sendo assunto no céu. Deus estava falando acerca de Davi nos céus e falou para Samuel na terra. E Samuel foi na casa de Jessé ungir Davi como rei de Israel. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do pai, Davi estava sendo assunto dentro da casa do pai dele, onde ele era rejeitado, aonde ele não tinha valor algum. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do pai, e enquanto ele estava cuidando do rebanho do pai, das ovelhas, ele estava sendo assunto na casa do rei de Israel, Saul, porque Saul estava perturbado e precisava de que alguém tocasse para ele, para aquele espírito ruim sair, porque alguém ali falou para o rei Saul acerca de Davi. Davi estava sendo assunto. Davi estava preocupado com isso? Não. Davi estava preocupado com o trono de Israel? Não. Davi estava na dele. Mas Deus estava trabalhando a favor de Davi, abençoando Davi. Fique em paz. Deus está no controle. Daqui a pouco você vai ver o manifestar de Deus a teu favor. Davi, ele recebeu 3 unções. A primeira foi essa, pelo profeta Samuel, dada por Deus, e depois recebeu a unção dos homens de Judá, como rei de Hebrom, rei de Judá. Louvado seja Deus. Recebeu a segunda unção. De repente, vem todas as tribos de Israel e unge Davi como rei de todo Israel. 3 unções. Ah, meu amigo, minha amiga, não fica preocupado ou preocupada, não. Fique em paz com Deus. Deus é justo, fiel e verdadeiro. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo acesa 7 vezes mais. O Deus que deu para o rei Davi 3 unções. Você pensa que aqueles homens de Judá foram ter com Davi para ungir ele por acaso? Não. E o rei Davi, ele foi humilde. Ele sendo o rei de Israel, ele recebeu aquela unção como um rei de Hebrom, rei de Judá. Era para ele dizer, não, eu sou rei de Israel, eu vou me diminuir nada. Não, ele não fez isso, ele recebeu aquela unção, sendo ele rei de Israel. E Deus olhando do céu, e Deus falando, esse é o meu servo, Davi. Aí de repente, o próprio Deus que põe no coração de todas as tribos de Israel. Ele já é rei de Israel, mas eu quero que seja rei diante de todos os olhos. Aí de repente aquelas tribos procuram Davi e unge Davi como rei de todo Israel. Queremos que o Senhor, rei Davi, seja rei de todo Israel. Todos nós queremos. Davi recebeu a unção. Louvado seja Deus. Fique em paz com Deus. Daqui a pouco você vai ver o mover de Deus na tua vida.
Creia, toma posse dessa palavra, creia nessa palavra. Eu tomo posse dela. E eu creio em Deus, eu confio em Deus. Tudo é para a honra, tudo é para a glória de Deus. Não fica preocupado com status, não. Não fica preocupado com fama, sucesso, não. Ainda que tu esteja no anonimato, como eu estou no mato. Você vê que as minhas pregações, os meus vídeos, a maioria é no mato. Eu não estou preocupado com isso, não. É o chamado que eu tenho na direção de Deus. É para a honra e glória dele. Louvado seja Deus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, toma posse dessa palavra. O rei Davi foi exaltado. O rei Davi teve um final feliz. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ele veio como raiz de Davi. Por que ele nasceu em Belém? Por causa do servo do Deus Altíssimo, Davi. Para estabelecer o trono de Davi. Olha a importância. E as pessoas gritavam, Jesus, Jesus, filho de Davi. As pessoas tinham Jesus como filho de Davi. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim, está escrito na Bíblia, que Davi era filho de Abraão e Jesus filho de Davi. Está escrito em Mateus capítulo 1, no versículo 1. Davi filho de Abraão e Jesus filho de Davi. Louvado seja Deus. Toma posse dessa palavra, crê nessa palavra e compartilha essa palavra. Que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Que o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há de recompensar essa pessoa. Deus abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Diretamente daqui do Vale do Monte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças ao Todo-Poderoso Deus. Eu estou aqui no monte, é o Vale do Monte, né? Olha só. Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo. Eu já mostrei aqui algumas vezes. Hoje eu vim aqui embaixo gravar essa mensagem, gravar esta palavra. Glória a Deus. Eu prego lá em cima. Para subir até lá, meu irmão, não é fácil não. Olha só. Aqui é o vale. Tá tendo água aqui, ó. Choveu. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. E não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus. Siga-me.